Boa tarde. Como nós falamos, exatamente às 2h30 nós vamos começar a nossa pequena conversa aqui no Focando Vidas, não é? Nós temos o canal Focando Vidas e também estamos agora ao vivo. E o nosso alvo sempre é focar vidas e levar uma palavra que liberte e transforme, ok? Nós vamos estar aguardando um pouquinho as pessoas entrarem e algumas pessoas já estão entrando e vamos estar agradecendo a Deus, orando, não é? Vocês são realmente muito especiais, todos que estão comigo são pessoas muito especiais. E nós agradecemos muito a Deus pela vida de cada um de vocês. E hoje está sendo um dia bem tranquilo para nós, então eu vou ter condições de fazer essa pequena ministração. Na verdade vai ser um bate-papo com vocês, e se vocês quiserem durante a ministração fazer algum tipo de pergunta, alguma observação, colocar qualquer coisa, nós estamos abertos para isso, tá bem? E vocês podem também entrar em nosso canal, que é Raul Nogueira Canal, lá no YouTube, fazer a sua inscrição, tá bem? Acabou de entrar aí também o Alexandre Navarro, e que ele possa estar muito bem, viu, Navarro? Você e tua esposa, temos orado por vocês, e vários outros, né, que estão entrando e tem sido realmente bênção, Tatiane, e várias pessoas aí, abraço, que Deus possa estar com vocês, tá bem? E na medida que nós formos falando, formos comentando, se vocês quiserem estar fazendo algum tipo de pergunta, né? Se for algo que eu possa responder de imediato, eu já falo, senão a gente fala depois que a gente terminar, tá bom? Vamos aguardar só mais uns 2 minutinhos para que mais pessoas possam estar conosco. E enquanto isso, vocês estejam orando, não é? Para que muitos aqui no Brasil possam estar se convertendo. E eu creio que tem muitas pessoas que estão bastante interessadas, né? E tem visto quanta gente que estão sendo aí confrontadas. Eu até contei quando eu fiz um ao vivo o anterior, nós falamos que por causa desse vírus, muitas pessoas, não poucas, mas muitas pessoas estão realmente tomando uma decisão para Jesus Cristo. Eu até contei de 2 ou 3 médicos, eu não me lembro a quantidade, que lá na Itália, ateus, não acreditavam no Senhor de jeito nenhum, e passando aquele sufoco lá na Itália, não é? E aí o que acabou acontecendo é que foi internado um pastor de uns 74 anos. E, bem, esses homens foram muito impactados, porque eles começaram a perceber que esse pastor que entrou, também contaminado, começou a pregar a palavra, começou a falar com os pacientes, não é? E eles notaram que os pacientes começaram a ficar mais calmos, mais tranquilos, olha só. E então as coisas foram acontecendo e eles, à medida que esse homem foi pregando e ensinando e orando, eles começaram a se aproximar. Aos poucos eles começaram a ouvir também a palavra, e quando eles perceberam, estavam invocando o nome do Senhor, se converteram. Esse irmão acabou partindo, né, está agora na glória. E eu queria aproveitar para fazer oração pela família de uma missionária nossa, Laurizete, ela, Consuelo. Laurizete perdeu a sua mãe lá na Bahia, nós a conhecíamos, né? Então aproveito, vamos estar orando agora e estamos também intercedendo pela família da Laurizete. E vou estar orando também por outros que estão doentes, não é?
Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo. Ainda bem que ainda temos liberdade, Senhor, para falar de ti. E queremos agora, Senhor, entrar na tua presença, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. E quero apresentar, Senhor, a família da tua serva, Laurisete, que o Senhor possa estar dando consolo a cada um deles. E que o Senhor possa ter usado e continue usando a Lau e também o Consuelo para pregar a tua palavra. Aproveitar, Senhor, esse tempo de perda, esse tempo de tristeza, para levar esperança para aqueles que não têm. Nós também pedimos por esse tempo nosso, tu sabes das nossas limitações, tu sabes, Senhor, que preciso realmente que o Senhor, teu Espírito, ilumine aquilo que vamos falar, os textos, e que o Senhor possa estar tocando o coração de pessoas, não só daqueles que te conhecem para serem edificados, mas principalmente daqueles que não te conhecem, e que muitos possam ser tocados e convertidos a nosso Senhor Jesus Cristo, não numa religião, porque religião é coisa de homens, é horizontal, mas o cristianismo verdadeiro é um relacionamento contigo a nível vertical. Então, te suplicamos, Pai, que teu Espírito esteja agindo poderosamente. Seja também, Pai, com todos os irmãos que eventualmente estão doentes. E lembro o Ronaldo Lidório, um servo de Deus maravilhoso, alguém que realmente treina missionários, ele e sua esposa, Rosana, que eles possam também estar sendo recuperados. E todo e qualquer outro servo de Deus e também familiares, mesmo não sendo cristãos, que o Senhor possa estar pondo a tua mão de poder, inclusive a irmã da Silvia, que está na UTI, que o Senhor possa estar agindo de maneira poderosa. O Senhor é Deus, médico dos médicos, e confiamos profundamente no Senhor. Também te pedimos, ó Pai, pela situação do Brasil, do mundo, tantas violências, tantos problemas, ó Pai, mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E pedimos ao Pai que todos os pastores que estão no Brasil e também missionários e membros de igreja possam estar sendo orientados por Ti. E a mesma coisa eu te peço para aqueles que estão no mundo todo, principalmente em igreja perseguida. Visita irmãos nossos, ó Deus, que estão no Nepal, Violeta e outros. Também te pedimos, ó Pai, por pessoas que estão na China, na Índia, na Indonésia e na América Latina, tantos irmãos queridos. Que o Senhor os guarde e os proteja em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom. Aí nós temos aí o Copim, Cláudio, o Marcos Paulo, tantas pessoas, não é? Que Deus possa abençoar vocês. Bem, vamos começar então. Nós gostaríamos que vocês abrissem a palavra de Deus lá no livro de Efésios. O propósito desse livro, escrito por Paulo, seria estabelecer e firmar a igreja como corpo de Cristo, ok? E realmente uma igreja como um organismo vivo. Nós não temos um templo, ok? Eu sempre falo isso. Nós não temos um templo. Muitos e muitos, talvez por falta de entendimento ou porque aprenderam assim, sempre falam, vamos ao templo. Não, nós não vamos ao templo. Templo só existiu na época do Senhor Jesus e antes dele, os templos anteriores. E então o último templo que existiu foi aquele que foi derrubado lá em Jerusalém, no ano 70, por Tito, um general romano. A partir daí, a tua igreja, a igreja do Senhor, ela é composta por um organismo vivo, ou seja, cada um de vocês que está me assistindo e que um dia foi lavado e purificado no sangue do Cordeiro, você faz parte desse corpo de Cristo.
Então eu sempre falo que eu não vou à igreja, ou seja, a igreja local, física. A igreja, que é o organismo, é que vai à igreja local. Então, a igreja do Senhor, a igreja universal, que também é chamada igreja católica, que a palavra católica significa universal, ela se reúne no lugar físico. Eu, quando morei na China, eu estive em vários lugares, ok? Me reunindo. Existem as igrejas lá que são ocultas, e eles podem se reunir na floresta, podem se reunir em barcos, podem se reunir nos apartamentos, ou em lugares bem escondidos, como nós tivemos. E ali é a igreja é reunida num lugar, tá bom? Então, nós queremos falar exatamente a respeito dessa igreja, esse organismo vivo, onde cada um de nós tivemos um encontro com Jesus, não como uma religião. Religião vem do verbo religar, é o homem tentando se religar com Deus através de alguma coisa que ele faz. Mas o cristianismo é diferente. O Senhor Deus se revela ao homem através da sua palavra e ali ele mostra exatamente como o homem deve chegar a ele. E isso é através do próprio Jesus. Nós temos falado várias vezes, em várias ministrações, que Jesus não é apenas um mestre, não é um filósofo, não é um grande sábio, não é alguém que se reencarnou várias vezes até se tornar espírito de luz, não. Ele é a própria luz. A palavra de Deus é muito clara com respeito a isso lá em João, quando ele fala bem claro. No princípio era o Verbo. E o Verbo aí é Logos, a palavra de Deus em movimento. No princípio era o Logos, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E a palavra no versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele é o braço de Deus, o braço criador. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Quando a gente vai para o versículo 10, fala que ele estava, o Verbo, estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Que ele veio para o que era seu, afinal ele havia criado o mundo, né? Mas os seus não o receberam, não é? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E esse versículo é fundamental quando nós entendemos que fala: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se é serem feitos, significa que antes nós não éramos filhos de Deus, éramos apenas criaturas. Então, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Que nome? A palavra Yeshua, que no hebraico Yeshua HaMashiach ben Davi, não é? Yeshua, Jesus Cristo, filho de Davi. E esse que se fez carne, que é o Verbo, ele realmente habitou entre nós. Então, aquele que havia criado todo o universo e sustentado tudo pela palavra do seu poder e continua sustentando, esse se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como do unigênito Filho do Pai. Então é esse Jesus que eu quero apresentar, é esse Jesus que eu quero falar hoje, é esse Jesus que nós gostaríamos realmente que vocês se inteirassem. Bem, essa epístola, segundo os teólogos, que é chamada uma das epístolas que foi escrita em prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, que inclusive, por exemplo, Efésios e Colossenses tem muita coisa parecida, possivelmente deve ter sido feita na primeira prisão. Quando Paulo desejou, quando ele escreve lá aos Romanos, que ele desejou ir conhecer, né, a igreja de Roma,
igreja essa que ele não conhecia, não sabia quem era, ele só tinha informações ou de pessoas que vinham de lá, não é? E que nem Áquila e Priscila, por exemplo, e outros. Então, ele começou a realmente ter um carinho muito especial pelo pessoal lá de Roma. E vocês vão perceber no final da carta quantas pessoas que ele já conhecia que o vieram ou que recebeu informações. E ele tinha uma vontade enorme de conhecer o pessoal de Roma, porque ele disse que já tinha esgotado os lugares que ele tinha que evangelizar, e ele queria então depois que o pessoal de Roma, a igreja de Roma, encaminhasse ele para a Espanha. Não tem nenhum registro que verdadeiramente isso teria acontecido, ok? Mas é provável. O fato é que quando ele disse que ele gostaria de ir para Roma, ele imaginou que ele fosse como normalmente ele ia em outros lugares. Então chegaria lá e começaria então a entrar em contato com as sinagogas e ia pregando também para o povo lá da Itália. Mas Deus, na sua agenda, tinha outros planos para Paulo. E ele então vai para Jerusalém, lá ele é preso e é encaminhado para Roma, não da forma como ele achava que iria, ok? Ele simplesmente chegou lá preso, mas coisas assim muito, muito maravilhosas, como Deus é maravilhoso. O que acabou acontecendo é que ele teve autorização para alugar uma casa. Casa essa que ele ficou durante 2 anos. E nesses 2 anos ele teve assim o privilégio de receber pessoas que vinham até ele, crentes e também judeus, e mais ainda, a guarda pretoriana, uma guarda especial. Essa guarda foi evangelizada, porque até onde me contaram, ia trocando os guardas diariamente e saíam evangelizados. Só que esses homens, eles entravam onde? No palácio de César. Então muitas pessoas ouviram a palavra de Deus, porque Paulo continuava pregando. Durante 2 anos, não houve nenhum tipo de manifestação lá dos acusadores lá que estavam em Israel, que queriam matá-lo. E então, após 2 anos, como ninguém veio apresentar queixa, ele então foi liberto. E ele continuou pregando. Então, a gente vê a vida de Paulo muito intensa, até que na época de Nero, quando ele diz a história que ele pôs fogo em Roma e colocou isso nas costas dos cristãos. Nessa época, então, Paulo é preso, e aí sim, a gente vai encontrar isso lá na carta de 2 Timóteo, e no finalzinho, né? Então ele está se preparando para partir. Mas mesmo naquele momento, naquele lugar terrível que o meu irmão Walter, inclusive, teve visitando lá na Itália, que era um buraco em cima, onde as coisas desciam, e eu tive algo semelhante vendo isso lá no Peru, bem parecido mesmo, igualzinho, um lugar onde eles torturavam, etc., na época da Santa Inquisição. Então, ele pede para que realmente tragam os livros, tragam os pergaminhos, porque mesmo preso, mesmo com sentença de morte, ele continuava querendo se instruir e se alimentar da palavra de Deus. Bem, esse evangelho, então, que nós vamos ver, esse evangelho, essa epístola, ela realmente é bem importante para nós, e eu gostaria que você prestasse muita atenção. Essa igreja é uma igreja que teve um grande investimento nela, ok? A gente vê Paulo reconhecendo que os efésios eram gente que tinha também a semelhança dos Tessalonicenses, uma fé operosa, um amor abnegado e uma viva esperança na volta de Cristo. Ele reconhece que os efésios eram assim, mas ele tem uma palestra que foi dada, quando a gente olha lá em Atos, capítulo 20, onde ele chama os presbíteros, não é?
e ele vai passar uma receita de bolo. Depois eu convido vocês a entrarem. Quem sabe uma hora eu exponho isso aqui também. Mas lá no capítulo 20 de Atos, ele vai mostrar alguns pontos que a gente pode outro dia dar uma pincelada, onde ele começa, por exemplo, no versículo 17, não é? Atos 17 diz: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, ó, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Ele então vai apresentar alguns pontos que nós um dia vamos tratar, onde ele está servindo ao Senhor, ele vai dizer como, onde ele obedece independente da circunstância e ele oferece a própria vida em sacrifício. Depois ele vai colocar algumas recomendações finais. Então, esses líderes não não estão, vamos dizer assim, isento de culpa, porque eles simplesmente, com o passar do tempo, não treinaram devidamente o seu povo. Nós vamos encontrar então um puxão de orelha lá em Apocalipse, quando o Senhor aparece para João, ele começa a falar com eles, e essa igreja então, lá em Éfeso, tinha conservado a doutrina, mas tinha perdido alguma coisa muito importante. Apocalipse 2 fala assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então, você percebe por essa parte aqui, que ao lermos parece que está tudo bem. Parece que é uma igreja firme, uma igreja que tem uma ótima doutrina. Só que a doutrina, sem o que nós vamos ver agora, não vale nada. Olha só o que ele diz, versículo 4. Eu vou ler o 3 que... E tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Então, o Senhor não vai aplaudir essa igreja, e nós vamos ver exatamente por quê. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E aqui, essa ação é uma ação consciente de abandono. E então, eles não tinham mais aquele relacionamento com Deus, eles tinham mais uma religião, mais baseada nas coisas que faziam, as frequências, os rituais, etc. Mas eles não tinham mais comunhão com o Senhor. Então, nós temos que ter equilíbrio, ter experiências com Deus profunda e conhecer profundamente a sua palavra. Quando conhecemos a palavra de Deus, nós vamos acabar tendo intimidade com Deus da palavra. Então ele fala bem claro: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, aquelas que nós lemos lá e vamos ler agora, né? Lá em Éfeso, as práticas das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, sempre a solução para qualquer quebra de comunhão com Deus é o arrependimento. Bem, eu queria então iniciar o capítulo 1. É um capítulo muito profundo e eu gostaria que você pudesse então meditar nisso. Não vamos fazer todo o capítulo, tá? Vamos fazer só uma parte. E diz assim no versículo 1: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Ou seja, está bem claro que está dizendo, não é por vontade dos homens. Não foram os homens que me chamaram para pregar o evangelho. Aos santos que vivem em Éfeso. E santos aqui não é alguém sem pecado. Santo significa uma pessoa separada para o Senhor.
ok? Então, ele diz que esses que são santos e que vivem em Éfeso, então por isso que o Senhor lá em Apocalipse diz, volte a primeiras obras, ok? E fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aí ele começa, nós vamos ver a presença da triunidade aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele já começa falando do Pai. E menciona o Filho, que nos tem abençoado. Ele não diz que abençoou, mas nos tem abençoado. E nos tem abençoado com o quê? Com toda a sorte de bênçãos espirituais. Irmãos, a pregação do Evangelho de hoje busca as bênçãos materiais. As pessoas entram nas igrejas, em muitas delas, buscando simplesmente as coisas materiais. Não vão lá buscar porque eles são pecadores e se arrependem e querem realmente ter Jesus Cristo como Senhor. Não, eles vão lá muitas vezes, em alguns casos, não todos, mas muitos para fazer negócio. Porque os líderes oferecem, olha, se você der o seu melhor, se você der isso, aquilo, o seu carro, ou sei lá o que, você vai receber 1000 vezes mais, não é? Então, as pessoas vão, não acontece isso, e acabam ficando desiludidos com Deus, quando na verdade eles deveriam ficar desiludidos com os líderes. Mas aqui ele fala que nós recebemos continuamente, nos tem abençoado continuamente, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aqui no versículo 4, é um versículo que eu já vi muitas distorções, muitos erros, porque ele diz assim, assim como nos escolheu nele. O Senhor, na sua presciência, nos escolheu nele. Ele já sabia quem iria abrir o coração e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque ele não diz, como diz inclusive o meu irmão Walter, ele não diz que nós fomos elegidos para termos salvação, mas por sermos salvos em Cristo Jesus, então ele nos escolheu com algumas coisas para realmente termos responsabilidades, para recebermos bênçãos e privilégios. É isso que nós entendemos pela palavra do Senhor. Nós fomos vistos e escolhidos por Ele não por qualquer mérito, não por qualquer coisa que a gente venha fazer, mas esse Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós já existimos na mente do Senhor. Não foi teu pai, tua mãe que decidiram que você viesse, mas Deus. E ele fala que nós fomos realmente chamados dessa forma, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Irmãos, aqui a chamada é você ser irrepreensível perante Ele, perante Deus. O teu testemunho perante os homens vai ser uma consequência. Então, sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E aí, esse e em amor, que em algumas Bíblias está lá em cima, devia estar embaixo, e em amor nos predestinou para Ele. Para quê? Para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, veja bem, nós realmente temos que estar nesse mundo testemunhando com vida. E as pessoas percebem se realmente você é um servo de Deus ou um simples carregador de Bíblia debaixo do braço. A nossa vida causa ou não impacto na vida de outros. Pode causar um impacto maravilhoso, atraindo essas pessoas para Jesus, ou um impacto terrível, onde as pessoas vão dizer, esse cara é um hipócrita, é um mentiroso.
está aí de Bíblia na mão, mas olha a vida dele, olha como é que ele trata a esposa, olha como ele trata os filhos, olha como ele é no emprego, enfim. E aí o nome do Senhor realmente é jogado no lixo, não é? E no versículo 5 ele fala, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, em Cristo. Entenda bem, quando você nasceu de novo em Cristo Jesus, você recebeu dons e recebeu um ministério. É a sua responsabilidade falar desse Jesus. E nesse tempo que nós estamos tendo agora, um tempo de muito impacto emocional, psicológico, espiritual, pessoas estão trancadas em suas casas, homens e mulheres, principalmente os mais velhos. Muitas vezes que aqueles que não têm esperança estão angustiados, estão muitas vezes desesperados, estão surgindo conflitos dentro dos lares. E você é um instrumento de Deus para que essas coisas possam mudar. Você pode simplesmente entrar em contato, ligar para alguém, orar com ela, ver se realmente ela está precisando de alguma coisa e ser um instrumento de transformação e de libertação. Você realmente foi chamado por Deus para glorificar o nome do Senhor aqui nesse mundo e impactar as vidas que estão perdidas. E ele continua no versículo 7, no qual Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, ok? Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Ele nos liberta, ele nos arranca da mão de Satanás e limpa os nossos pecados. Ele simplesmente, aquela dívida que nós tínhamos e que nos levaria ao inferno por toda a eternidade, tem gente que não acredita nisso, e Jesus falou mais do inferno do que do céu, mas eu sempre falo que quando Jesus foi para a cruz do Calvário, todos os pecados individuais de cada pessoa que já nasceu e vai nascer, foi colocado sobre ele. Ele ficou todo envolvido com aquela lama, com aquela podridão nossa. Quando Deus o Pai olha para a cruz, e eu sempre vou repetir isso, quando olha para a cruz, ele vê cada um de nós. E a ira do Pai que deveria cair sobre cada um de nós, cai sobre o Filho. E Jesus morre a tua morte, meu amigo. Morre a tua morte, meu irmão, minha irmã. Só que ele não fica morto. Ele ressuscita. Ele está vivo. Ele faz o convite para você ir a ele. Ele fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vou morrer falando esse versículo. Jesus quer dar descanso para a tua alma. Então, aqui está o motivo pelo qual nós temos condições. Porque quando a palavra de Deus toca o teu coração e você percebe que realmente você é um pecador miserável, que se você morrer sem Jesus, você pode frequentar uma igreja evangélica durante 30, 50 anos, se você não nascer de novo em Cristo Jesus, você vai para o inferno. Você estaria na mesma condição que alguém que está na rua. Você pode frequentar todos os cultos. Você pode dar o dízimo, a oferta, pode participar de todas as coisas que a igreja pratica, a igreja local, mas se você não tiver uma experiência com Jesus de novo nascimento, você infelizmente estará longe por toda a eternidade do Senhor. E aqui, então, continuando no versículo 8, diz assim, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. E ele fala algo muito legal, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Quando você olha o Velho Testamento, estão abarrotados trechos que falam sobre Jesus. Profecias, uma atrás da outra. Coisas tão tremendas como, por exemplo, Salmo 22. Dá uma passada lá. Vai lá, meu irmão. Quando você entra, você vai ver Jesus na cruz.
Primeiro está falando de Davi, de repente passa para Jesus. E Jesus está na cruz e ele começa a fazer uma reportagem. Ele começa a descrever o que estava acontecendo com ele, inclusive até o sorteio das suas roupas, do seu manto. Então ele vai descrevendo. E aí tem várias e várias passagens que falam sobre o nosso Jesus. E o próprio Jesus menciona isso quando ele está lá em Lucas 24, que ele fala com dois que haviam andado com ele, que estavam caminhando pela estrada de Emaús. Então ele continua dizendo aqui que esse mistério foi desvendado. Mistério realmente que mostra quem era realmente Jesus. Então, versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança. Meu irmão, minha irmã, você foi feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Você não foi chamado para ficar sentado no banco. Você não foi chamado para simplesmente vir aos domingos e assistir uma pregação, um estudo. Não. A vida é na rua. A vida é na sua casa. A vida é na sua área-alvo. A igreja local é o lugar que você vai lá para se reabastecer, ouvir a palavra, falar sobre seu testemunho, oração, etc. Mas é na rua, é lá fora, é que você vai demonstrar se você tem a verdadeira vida. Então ele fala, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E olha agora, em quem também vós, presta bem atenção se você não tem certeza da sua salvação. Não é o pastor que inventou isso, está escrito, a palavra fala. Em quem também vós, versículo 13, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então aqui é mencionado o Pai, o Filho e agora o Espírito Santo. Que bênção essa passagem. Eu vou ler de novo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Se você não tem certeza de salvação, você está acabando de ouvir a palavra da verdade. O Evangelho, as boas novas, da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Todo aquele que nasce de novo em Cristo Jesus se torna santuário do Espírito Santo. Ele é feito filho de Deus e passa a ter a vida eterna. A palavra é muito clara. Em 1 João 5 diz assim, essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, vós outros que credes no Filho de Deus. Não é para você sentir que é salvo, é para você saber que é salvo, se realmente você nasceu de novo. E ele fecha dizendo, o qual, ou seja, o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Nós somos propriedades do Senhor. E, queridos, Ele está voltando. Os sinais todos que nós temos visto, apostasia, violência, prostituição, nós estamos aí beirando aí Sodoma e Gomorra. As mudanças daquilo que era correto se tornou algo que não é mais correto. E aquilo que não era correto agora é o que o mundo pratica. Ok? Uma inversão de valores. E, então, nós estamos numa geração corrompida. Terrível. Então eu queria fazer esse desafio a você, meu irmão, minha irmã, você que já conhece o Senhor Jesus, para que você seja alguém que semeia a palavra de Deus. Aproveite agora. As pessoas estão carentes da palavra. Semeie, rega, se você já vem fazendo isso. E colhe. Peça a Deus. Tenha sede de almas.
e comece a discipular, porque a ordem não é fazer convertidos, a ordem é fazer discípulos. Então, nós gostaríamos que você, meu irmão, minha irmã, estivesse orando uns pelos outros. Vão realmente orar pelo Brasil, orar pelo mundo. Jesus está voltando, creia nisso. O mundo está sendo preparado para a entrada do anticristo. Todas as coisas já estão sendo montadas, e faz tempo. Só que muitos estão dormindo. Muitos estão dormindo. Então desperta, acorda e faça aquilo que o Senhor ordenou, indo fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha, ele vai estar, a ordem é que você esteja ensinando todas as coisas que você recebeu, seja um multiplicador espiritual. E ele vai estar com você todos os dias, até a consumação. Nós cremos que estaremos no arrebatamento. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos que isso será um fato. Ok? Isso é um fato. Mas de qualquer forma, eu insisto, aproveite esse tempo e fale de Jesus. E para você que não tem Cristo ainda, eu gostaria que você meditasse naquilo que você já ouviu. Não estou pregando religião, estou pregando um relacionamento. Então, se é teu caso, simplesmente faça uma oração, mas de coração, não de boca. Diz: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu sei que sou pecador e que não tenho intimidade contigo. Estou separado do Senhor por causa do meu pecado. Mas eu entendi que Jesus é o próprio Deus que se fez homem e morreu na cruz no meu lugar e ressuscitou. Então hoje eu tomo uma decisão. Senhor, eu te convido para entrar em minha vida e ser meu Senhor e meu Salvador pessoal. Encha-me com teu Espírito e faz de mim a pessoa que tu queres que eu seja. Se você fez ou vai fazer essa oração, faça de coração. E fale isso a alguém que é crente, um pastor, algum lugar. Confesse isso. Ligue para mim se for o caso, manda uma mensagem, ok? E que Deus possa abençoar muito a sua vida. E agradeço a Deus por todos que estão assistindo e que cada um de vocês possa ser um instrumento de Deus na vida de muitos. Que Deus os abençoe, uma ótima tarde e se vocês quiserem, mandem perguntas e escrevam para nós e que Deus realmente possa abençoar a vida de vocês, proteger e nos livrar desse vírus terrível. Até uma próxima oportunidade e que Deus os abençoe.